Antes de que entro na palavra do Senhor, eu gostaria de convidar minha esposa para vir aqui na frente. E nós gostaríamos de passar um vídeo para os irmãos poderem ver sobre a obra da Indonésia e o que está sendo feito naquele lugar. Está conosco o casal, diácono Sandro e a diaconisa Mônica, que já esteve conosco por bastante vezes na Indonésia. E nessa última vez eles ficaram 2 meses e eles sabem o que Deus está fazendo naquele lugar. Mas eu gostaria de compartilhar essa obra que está sendo feita aos irmãos aqui de Hamamatsu. Amém? Para que vocês podem se alegrar juntos. Vocês podem ver que Deus está fazendo, não somente aqui no Japão, mas também na Indonésia. Então eu quero de antemão, ainda não. Então de antemão, gostaria de agradecer aos irmãos que eu creio que o pastor Henrique e a sua esposa sempre está nas orações lembra de todos nós na Indonésia. Eu creio porque eu vejo o pastor Akira, pastor de vocês, ele é um homem de Deus que esteve conosco na Indonésia também e ele sempre nos dá suporte necessário para que a obra da Indonésia pode estar de pé até os dias de hoje. Então, a nossa gratidão, nosso agradecimento a todos os irmãos neste lugar também. Amém? Então, vou passar o vídeo nesse momento e os irmãos podem assistir junto comigo e se alegrar junto no vosso coração por aquilo que Deus está fazendo naquele lugar. Amém. Shalom, nama saya Soja. Saya selalu bermimpi untuk menjadi pelayan Tuhan dan saat ini saya kuliah teologi karena ingin lebih mengenal Tuhan dan diutus untuk melayani Tuhan. Shalom, nama saya Brenda. Keinginan saya ingin kuliah dan saya berkeinginan menjadi seorang perawat. Dan saya akan memakai talenta saya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Shalom, nama saya Felis. Apapun yang saya akan pertaruhkan untuk menggapai masa depan, saya ingin menggunakan segala pengetahuan yang saya miliki untuk mempermuliakan nama Tuhan. Desa. Shalom, nama saya Abida Chandra. Saya ingin melihat suatu perubahan di kampung halaman saya. Oleh karena itu, saya mulai kuliah jurusan pertanian karena saya ingin membantu orang-orang di daerah kami untuk mengerjakan lahan yang lebih maksimal lagi. Dan saya juga rindu untuk melayani Tuhan melalui talenta saya. Shalom, nama saya Martin. Saya bersyukur bisa kuliah di sini. Banyak sekali saya belajar di sini dan hati saya terbakar untuk melayani Tuhan. Eu tenho Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho Deus que já fez em mim o seu milagre. Livro-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar.
está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu a altura certa pro pássaro voar, fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Oh, oh, oh. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Talvez tenha imaginando orfanato que ajuda as crianças carentes, mas uma escola missionária. Amém? E minha esposa, ela vai explicar aos irmãos e contar sobre detalhes, né? Sobre dia a dia, como está. O pastor Rick tinha pedido para falarmos sobre como é família de uma galera grande. Então ela vai contar um pouquinho sobre essa história aí, tá? A paz do Senhor. Amém. Já me apresentaram, mas eu sou a Lohana, casada com esse indonesiano. E, nossa, foi difícil agora me colocar para falar depois do vídeo. Saudade. Mas é exatamente o que está sendo mostrado ali no vídeo, nosso dia a dia, o Mônica, Sandro estava lá, esteve lá e viram que exatamente aquilo, acorda, já volta para o culto ao Senhor, e é o tempo todo aprendendo da palavra de Deus. E realmente, o que eu posso falar para vocês, né? O tema família é algo que o meu coração é cheio de gratidão ao Senhor. Aleluia. Não tem algo tão lindo, um presente tão lindo que é a família. Só que a família também nos traz um trabalho difícil, uma tarefa de educar muito difícil. E eu aprendi isso logo cedo. Eu tive o Davizinho, meu filho de 8 anos, muito nova, na Indonésia, onde eu também estava sozinha, eu não tinha meus amigos, a minha família por perto, e logo ali já começou. Eu pensava que era difícil, mas aí a tarefa foi mais difícil ainda. Então eu me tornei mãe, de repente, de 20, foram 20 que chegaram, e um dia, simplesmente, na faixa etária de 10, né, de 10 aos 13 anos. Hoje vocês veem eles grandes, tem meninos mais altos que eu, mas eles vieram pequenos. E eu tinha só 20 anos. 20 aninhos para cuidar de crianças de 10. Aos olhos humanos, aos meus olhos humanos, era impossível. Eu nunca tinha cuidado de adolescentes, de pré-adolescentes e de jovens. Mas o tempo todo eu busquei ao Senhor. Não tem como contar quantas vezes o Alan citou aqui que ele viajou 2 meses. E aconteceu de tudo. De tudo. Simplesmente aconteceu de tudo. Era criança aprontando na escola, era reunião de escola, era criança... Aí deu uma onda de catapora. E eu nem sabia ir no hospital, eu nem sabia falar direito a língua. Aconteceu de tudo. Mas em todo o tempo eu busquei ao Senhor, eu entrava no meu quarto chorando, em pânico. Deus, eu não vou conseguir o que eu faço. Amém. Mas o Senhor, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos capacita para fazer essa tarefa tão difícil que é educar os nossos filhos, é ensinar e dar exemplo. Eu vi alguns vídeos, eu estava acompanhando os vídeos, né, no Facebook, onde fala da trata do seu olho, onde fala de nós darmos um exemplo, e isso realmente é muito importante.
Houve momentos, né? Hoje os meninos que são maiores estão servindo ao Senhor. E teve um momento que nós passamos, justamente quando ela estava viajando, de chegar no Guiriguiri. Né? Eu já contei esse testemunho para algumas pessoas. De um dia era o último copo de arroz para fazer. Isso foi logo no começo, logo no primeiro ano. E uma das moças que ajudava na época falou assim: todos nós vamos ter que jejuar. Vamos jejuar. Não vamos ter janta, vamos jejuar. E eu falei, na época, eu falava bem pouco do Deus, eu falei: jejuar? Não, não é assim que Deus quer que nós jejuamos. Nós vamos comer, vamos orar. E fizemos uma oração ali naquele lugar. E eu me lembro que chegou 4 horas da tarde, que é o momento que a gente prepara a janta. Mas a gente não preparou, porque não tinha ainda, não tínhamos o arroz. Nós continuávamos falando: nós vamos jantar. E então, quando deu umas 5 horas, eu me lembro que foi algo que marcou muito, tanto a minha vida quanto a vida deles. Chegou um rapaz de moto, com algumas sacolas, a moto estava cheia, e com sacos bem grandes de arroz. E eu lembro que eu estava grávida do Jojo, de barrigão, e eu falei assim: quem é você? Me mandaram entregar isso pro Eldiré, na época era o Eldiré. Aí eu falava assim, emocionada, falei: quem enviou? Eram 2 pacotes grandes de arroz e 2 sacos cheios de frango. E aí eu falei assim: mas quem trouxe, quem deu? Ele falou assim: você não precisa saber, você só precisa receber. E isso se passou anos, e aí ano passado mesmo, um dos meninos que eram menores, hoje já alto, soja, ele apareceu no vídeo. Esses tempos atrás eu estava em casa e chegou o último copo do arroz. E ele veio me avisar, e o Alan estava viajando. E aí ele veio me avisar. Aí eu falei: e agora, soja, o arroz vai acabar. Aí ele: tudo bem, mãe. Deus irá trazer o arroz. Aleluia! Glória a Deus. Então, tudo isso que eles têm visto é algo que a gente não só de ensinar, mas eles veem, eles provam os milagres de Deus. Isso também para a vida dos nossos filhos, isso também para a nossa vida. Então, para os pais, para a família, sigam ao Senhor, sigam cada vez mais, procure cada vez mais isso. Eu acredito que a sua família vai ser abençoada. Aleluia. Através da palavra de Deus, através de Deus. todos os momentos difíceis que você passar. Todos, busque ao Senhor em primeiro lugar. Que eu creio que o milagre vai acontecer, que a sabedoria do Senhor vai vir para nós, pais. Muitas vezes o Alan viajou. O Alan viajou demais, gente. E eu ficava em situações que eu não sabia o que fazer. Né? Eles são lindos, mas dão trabalho. São fases da vida, são fases. Às vezes eu falo, lá dentro tem 3 irmãos. E eles têm na idade mais ou menos de 2, 3 anos de diferença. O Bob e a Wicca. E aí, o Renop e o Hansel. E aí, teve uma época que o do meio estava com trabalho. Aí quando ele começou a ficar firme, ficou bem. Aí foi o irmão mais novo. Aí eu falei: é a escadinha, é a fase em que nós temos que ter a sabedoria para ensinar, para passar por isso, para estar dando o auxílio que eles precisam. E nós só conseguiremos fazer isso com a ajuda do Senhor. Amém. Então, em primeiro lugar, busque sempre ao Senhor, pais, que os seus filhos serão abençoados, como nós Glória a louvamos Deus. ali. Amém? Então, eu conto com as orações de vocês, eu conto pela obra. Agora nós estamos aqui, mas eles estão sendo muito bem cuidados. Essa é uma das grandes preocupações, né, das pessoas que estão aqui no Japão. E quero trazer essa tranquilidade, eles estão sendo muito bem cuidados. Passamos 8 anos, eu e o Alan, nós dois ali, cuidando da obra, cuidando da igreja, do orfanato, dos filhos. Porém, esse ano nós estamos agora com uma equipe abençoada, estão dispostos e cuidando muito bem deles, amém? Então, muito obrigada pela oportunidade, Deus abençoe a vocês, amém. Falou bem, viu?
É que ela ficou nervosa antes da hora. Ficou falando, o que eu vou falar, como que eu vou falar, como que eu vou me expressar. Falou muito bem, né, irmãos? Né? Na próxima vez que alguém me convida para pregar, você fica no meu lugar. Amém? Glória a Deus. Mas foi Deus. Em todo o tempo e em todas as coisas que nós vivemos, sempre foi Deus. Ele é aquele que cuida em cada detalhe da nossa vida. E minha esposa esqueceu de contar aos irmãos que estamos com 26 crianças naquele orfanato e 11 dessas crianças de 26 já estão na faculdade. E este ano vai passar mais 5 para ir para a faculdade. Então, conto com os irmãos as suas orações e agradeço desde já pelas contribuições que os irmãos sempre têm enviado para nós lá na Indonésia. Continuem orando por nós, porque isso é muito importante. Amém? E pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, na Indonésia não somente um orfanato. O Senhor nos confiou 4 igrejas, 4 trabalhos que nasceu naquele lugar e hoje estamos com 5 pastores que estão comigo cuidando desse trabalho. O irmão Sandro e a irmã Mônica sabem os lugares onde eu passo. A igreja, não como aqui no Japão, irmão, lugar muito bacana, muito fácil de chegar, mas lá às vezes você vai passar montanha e quando o pessoal pergunta, tá chegando? E aí vai descendo os vales, vai passando montanha de novo e daí vai chegando naquela igreja. Não é igreja, é uma casa. Porém, teve pessoas com coração apaixonados por Jesus que buscam ao Senhor para adorar o nome do Senhor. Amém? Irmão, quando eu lembro de tudo como começou, eu lembro que tudo começou através da nossa família. Uns 9 anos atrás, no ano de 2011, quando Deus nos enviou para a Indonésia, éramos nós 2 apenas. E naquela época, graças a Deus, porque esse casal abençoado sempre esteve conosco. Quando a gente recém-enviado para a Indonésia, eles foram para lá. Então, praticamente, o irmão Sandro e a irmã Mônica sabem do trajetório que nós andamos. Eles sabem como começou. Não tinha nada. Era uma casa, irmão. Era uma casa, tínhamos uma pequena célula e hoje está tornando tudo isso porque Deus está conosco. E eu quero lembrar para vocês também que tudo isso por causa de uma família cujo coração está no Senhor. Amém? E como o pastor Henrique tinha falado que esses 7 semanas vocês estão recebendo ministração sobre família, creio eu que você já estava recebendo instrução da parte do Senhor sobre família, como que o pai deve estar na casa, a mãe. Mas hoje eu também quero fechar com chave de ouro para que esses 7 semanas vai se tornar uma bênção na vida de vocês. Amém? Nessa última ministração sobre família, eu gostaria de trazer uma palavra cujo tema, família com uma missão. Amém? Porque eu quero entender que todos os crentes no Senhor Jesus, todos nós, como família em Cristo Jesus, todos fomos chamados para fazer algo para Deus. Não tem ninguém que está aqui que não tem lugar dentro do reino do Senhor. Todos vocês, solteiros, casados, quando tornamos uma família, toda a família da terra tem uma missão que vai servir ao Senhor. Tem uma missão que nós carregamos no nosso ombro para engrandecer o nome do Senhor. Amém? E sobre isso que eu quero falar, sobre família com uma missão. Se ontem, lá na cidade de Yokkaichi, teve um evento, né, que se chama Solteiros com uma Missão, e lá no Brasil, vocês também já ouviram dizer sobre uma agência missionária chamada Jovens com uma Missão, Jocum, e hoje nós vamos falar sobre Facum, que é Família com uma Missão. Amém? Então, por isso, quero abrir a Bíblia com você, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 11, Hebreus 11, versículo 17 a 22. Hebreus 11, 17 a 22. Já são 11 horas da manhã. Eu prometo vou ser breve, eu vou ser bem objetivo naquilo que eu vou falar e vai ser bem compacto nessa mensagem. De tão compacto que se torna 5 folhas de mensagem, irmão. Mas fica tranquilo, são palavras que eu vou falar, não são os pontos. Sabe por quê, pastor Rick? Esses tempos para cá eu estou percebendo que meu português está esquisito. Meu português está estranho.
Falava melhor antes, talvez, mas hoje, né, percebi que meu português está estranho. Uns tempos atrás eu preguei lá na cidade de Caria, na igreja de Caria, que estava contando um testemunho sobre um acidente que eu sofri alguns anos atrás, mais ou menos uns 20 anos atrás quase, que eu sofri de um ataque muçulmano na Indonésia. Então, teve um acidente onde depois eu apanhei de 40 muçulmanos. Meu carro foi destruído e eles quase me levaram e quase me mataram naquele lugar. Só que quando eu estava contando esse testemunho, outro dia eu vou contar para vocês, tá? Quando eu estava contando esse testemunho, se me convidaram mais, né? Se não me convidaram mais, então... Quando eu estava contando esse testemunho, irmão, eu falava a palavra errado, mas uma palavra bem feia mesmo, que todo mundo ria quando eu falava essa palavra. Em vez de falar uma palavra que eu apanhei de 40 muçulmanos, eu falava assim, que eu fui violentado por 40 muçulmanos. Eu não sei como falar em espanhol, violentado, você entende, né? Então é muito feio em português, né? Os irmãos riam, mas eu não entendia. Porque eu queria criar uma palavra em português que não existia, na verdade. Queria falar que sofri uma violência. Em inglês, a palavra violência, que quer dizer que sofreu, né? Sofreu alguma coisa do ato violência. Só que eu queria emendar a palavra em inglês em português. Então virou violentado, que se torna uma palavra bem feio. E depois o pastor, depois do culto, falou para mim assim, filho, quando você for contar esse testemunho de novo, não fala essa palavra, porque vai ficar feio para você. E uns tempos atrás também estava traduzindo um missionário americano lá na cidade de Requinã, e ele estava falando sobre bullying, né? Estava ministrando com jovens, e ele estava falando que você que sofreu um bullying na escola, você que sofreu um bullying no seu trabalho e tal. E outra vez eu inventei essa palavra, né? Que não existe em português, né? Eu falei assim, em vez de falar você que sofreu bullying, eu falava assim, você que foi bullyado. E depois do culto, o pastor chegou de novo para mim e falou assim, não existe essa palavra, tá? Então, por isso eu inventei, a partir de agora, eu escrevi tudo o que vou falar, o que vou ministrar, para que não errar mais nas palavras e no final do culto, para você não rir na minha cara, amém? Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 17 a 22. Vou ler na versão Almeida corrigida. Os irmãos podem ler nas suas próprias Bíblias, amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo do filho de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Oremos ao Senhor. Senhor, eis aqui a tua palavra, Senhor. Com temor e tremor estamos diante da tua presença. Fala conosco, Senhor, como família neste lugar, Pai. Nós queremos sair desse lugar no 7ª semana do culto da família, e que, Senhor, abra nossos olhos, Senhor, como família, e fala de nós, Senhor, como descendentes de Abraão, e faremos a nossa missão enquanto viveremos aqui na terra, papai. Muito obrigado, Senhor, fala conosco, use mais uma vez o teu servo para glorificar teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, quando nós lemos a carta aos Hebreus, e quando chegou na capítulo de número 11, a carta aos Hebreus, nós vamos ver que o capítulo de número 11 todo vai falar acerca da fé. Muitos teólogos vão chamar capítulo de número 11 do livro de Hebreus, uma carta de Hebreus, como capítulo da fé. E quando nós
vemos histórias contadas no livro de Hebreus, capítulo número 11, nós ficamos entusiasmados, porque vai se contar histórias dos heróis da fé que andavam nessa terra, aqueles homens e mulheres de Deus que teve encontro com o Senhor e sua vida foi usada poderosamente na presença do Senhor. Você vai ver a história do Abel, você vai ver a história de Noé, você vai ver a história também de Enoque e assim por diante. Mas quando nós chegamos no capítulo de número 8, versículo de número 8 a versículo de número 22, ali vai contar especificamente sobre fé dos patriarcas, fé daqueles que nós chamamos do pai da fé, do Abraão, Isaque e Jacó. No versículo 8 a versículo 22, especificamente vai falar sobre a fé das patriarcas. Mas quando nós vemos a história dessas patriarcas da nossa fé, nós podemos ver as histórias dos homens simples. Nós não vemos aqueles grandes homens que a gente pensa que eles têm poder sobrenatural, que voava sobre terra. Não, irmão. Nós vemos história de homens simples, de homens que possuíam família, tal como você e eu. Esses homens são exemplo para nossas vidas. Veja a história de Abraão, o homem da família, que teve esposa e também teve filhos. Não é diferente também com seu filho Isaque, que também, tipo de homem da família, teve uma esposa e teve filhos. Assim também nós vemos na história de Jacó. Aquele exemplo de homem também como homem da família, teve esposa e também teve filhos. E se nós vemos em grande parte as histórias que estão dentro da Bíblia, nós vamos encontrar várias histórias de homens de Deus, ou melhor, famílias de Deus, que andavam nessa terra e cumpria a sua missão. Veja a história de José, lá no Egito, foi descendente de Jacó. Foi homem da família também. Se você olhar a história de Moisés, o libertador do povo de Israel, era homem da família também. Quando nós chegamos no livro dos reis, no livro de crônicas, nós vamos encontrar nomes de reis que reinavam no Judá e no Israel naquela época, que são homens também que possuem a família, como nós. São homens que viviam na sua geração, cada um vivia no seu tempo, com histórias distintas, porém, quando nós vemos a história desses homens, quando nós vemos a história dessas famílias, há uma coisa em comum. Há uma coisa em comum, que é igual e semelhantes, que eles são homens e mulheres de Deus, ou melhor, são famílias de Deus com uma missão. E sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa manhã, sobre família com uma missão. Eu creio que essas 7 semanas vocês já aprenderam sobre como o marido devia amar a esposa, como filhos deviam honrar os pais e por diante. Mas hoje nós vamos ver a importância da nossa família diante do Senhor, a importância nossas vidas como igreja dentro da casa, com família dentro da casa do Senhor. Porque muitas vezes quando pessoas vêm para a igreja, a oração de muitas pessoas sempre pedir a bênção ao Senhor. Não é errado, irmão. Mas chega um tempo quando você cresceu na fé, chega um tempo quando você atingiu uma certa maturidade no Senhor, você vai perceber que Deus chamou cada um de nós para fazer algo no seu reino. Isso vai te custar algo, isso vai te custar um tempo, isso vai te custar um esforço, isso vai te custar família. E Deus deseja ver família dentro da casa do Senhor ser usado para levar a mensagem do Senhor para os perdidos. Eu fico feliz aqui de ver casal, pastor Rick e pastora Jéssica, né, os tempos que talvez nós não se falava muito, mas crescia junto, quase na mesma época. Quando foi enviado para a Indonésia, ele estava lá na igreja de Toyohashi.
Mas hoje, essa igreja está aberta pela honra e glória do nome do Senhor. Porque uma família atendeu o pedido do coração do Senhor. Uma família aceitou a sua missão. E hoje em Hamamatsu tem uma igreja que também começou por uma família. Então nós gostaríamos de compartilhar sobre isso. Precisamos colocar no nosso coração que Deus nos chamou. Não somente os teólogos, aqueles que estudaram teologia, não somente aqueles que têm títulos no ministério, não. Deus chamou cada um de nós individualmente, mas também Deus quer usar as famílias para que nós podemos engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Talvez eu não poderei dar exemplo de dentro da Bíblia sobre todas as famílias de Deus que fez a sua missão aqui na terra. Mas gostaria de contar a vocês através da história dos patriarcas. A história de Abraão, de Isaac e de Jacó, que típico da homem da família, que fez e cumprir a sua missão enquanto aqui na terra. Abraão, Isaac e Jacó foram um exemplo bem claro para nós sobre como é importante construir uma família no fundamento da fé. Temos um fundamento que é tão importante que se chama de fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. E eles foram homens e famílias que nos podemos espelhar para tomar como exemplo sobre a importância de construir uma família num fundamento da fé. Construir uma família num fundamento da fé é muito importante porque cada um de nós, presta atenção, irmão, cada um de nós, afinal, nós vamos deixar um legado para a nossa próxima geração. Cada um de nós vamos deixar um legado para a nossa próxima geração e também para os nossos próximos. Se você pensa como crentes, tem família no Senhor, estamos na igreja, adorando o Senhor, tudo isso é bênção, tudo isso é bacana, mas não podemos esquecer, nem ignorar esse fato de que Deus nos chamou para nos deixar legado para a nossa próxima geração e também para o nosso próximo. Quando você vê a história de Abraão, Isaac e Jacó, hoje no mundo, pelo menos, o nome deles é conhecido como patriarca da fé. Não somente dentro do evangélico, mas no judaísmo também, mas no islamismo também. Então, a história deles se torna um exemplo para muitas pessoas. Por quê? Deixaram um legado de fé. Pessoas conheceram a Deus através da vida deles. Se você olhar na Bíblia, quando pessoas olhavam no Abraão, eles olhavam que o homem era um homem diferente. Era uma pessoa diferente que vivia naquela terra. Não como muitos homens que viviam naquela época. Até o próprio Deus precisava escolher Abraão por causa da fé que ele tinha em Deus. Vale lembrar que Abraão era um homem que vivia na terra onde não acreditava no Senhor. Eles adoravam outros deuses. Porém, se encontrou ali naquela terra Abraão, um homem da fé, que acredita no Senhor Deus vivo, que talvez seus antepassados, Noé, ou talvez ele ouvia a história de como Deus fez o céu e a terra, de como Deus fez o homem e de como Deus fez a sua descendência, seus pais, Noé e assim por diante. Ele ouvia e criou fé dentro do coração daquele homem. Pelo menos eu penso assim, irmão. Abraão foi o primeiro chamado pai da fé. Mesmo quando nós olhamos na promessa de Deus, na vida de Abraão, que ele seria pai de multidão, ou melhor, pai das nações. No cumprimento dessa promessa, e nós vemos na história, praticamente, ele teve 2 filhos somente, que é Isaac e um filho que ele tentou fazer por fora da vontade do Senhor, que é Ismael. Nós vemos nessa história, quando Deus chamou Abraão para ser grande pai das nações, ou pai de multidões, eu fiquei imaginando na minha cabeça que Abraão teria 1000 filhos pelo menos, né? Que Sara vai nascer, né, ano após anos, né? Porque eles viviam muito tempo naquela época. Pelo menos Abraão morreu quase 1000 anos de idade, irmão. Então eu pensava que
quando Deus deu promessa para Abraão, que a família do Abraão, né, vai crescer, né, a partir dele. Mas nós vemos o cumprimento dessa promessa, 2 filhos apenas. Cujo um filho apenas, que é Isaac, que seria como filho de promessas. Mas o importante é que Abraão não deixar de acreditar no Senhor sobre a sua promessa. Ele continuou crendo no Senhor e cumprir a sua missão. Nisso nós podemos ver na história dele, quando ele teve fé e paciência e esperar em Deus, e sua promessa mesmo levou 25 anos para se cumprir. Imagina você receber uma promessa da parte do Senhor. Imagina, jovens, né? Quando falava que Deus vai te dar um varão, uma varoa. Passou uma semana, já fica desesperado. Deus, e aí Deus, essa promessa não chega. Às vezes, nós recebemos promessa da parte do Senhor, que Deus abençoaria a sua família. Mas nós não tivemos fé e paciência em esperar no Senhor. E pelo desespero, nós vamos tentar lutar para conseguir aquilo que Deus prometia. Ou às vezes, muitos de nós recebemos promessa da parte do Senhor que Deus iria usar nossas vidas para ser pregador, para ser missionários, para levar uma palavra para as nações. E nós não tivemos fé e paciência para esperar no Senhor. Nós podemos espelhar na história do Abraão. E ele teve fé e paciência no Senhor, esperou por 25 anos. Não são 25 meses. Também não são 25 semanas, nem tampouco 25 dias, 25 anos. Você pode imaginar, talvez todo dia ele vai falar para Deus, Deus, cadê minha promessa? Senhor, cadê minha promessa? Senhor, cadê o filho que o Senhor promete? Pai, como que você é o pai de multidão, se nem um filho eu tenho? Como e quando vai chegar? Ele teve fé, paciência. E assim deveria ser nossa vida. Quando nós recebemos uma promessa da parte do Senhor, precisamos ter fé e paciência em esperar em Deus e sua promessa, mesmo que vai levar anos. Mas creia que Ele não falha. Creia no Senhor! Aleluia! Com 75 anos de idade, Abraão recebeu a promessa que ele seria uma grande nação. Mas, apenas com 100 anos de idade, ele recebeu o primeiro cumprimento dessa promessa, quando Isaac nasceu. Irmãos, infelizmente, muitos de nós, quando fala da história de Abraão, nós sempre tentamos enfatizar nas promessas de Deus, na vida de Abraão, e procurar entender porque Deus deu a ele somente Isaac. Como eu tinha falado, eu pensava que Deus ia, sei lá, nascer os 5 gêmeos de uma vez, para que daqui a pouco a família dele enchia a terra, né? Nossa capacidade humana não consegue entender sobre plano e promessas do Senhor. Somente com o tempo, hoje nós podemos ver, realmente Abraão foi pai de multidões, realmente Abraão foi pai de muitas nações, porque nós conhecemos a palavra, mas como um homem qualquer, às vezes não conseguimos entender. Deus falava, você vai se tornar um pai de multidão, como? Eu ficava imaginando de verdade, irmão. Eu vejo aqui, você tem 4 filhos? 3? Ah, uma menina aqui não é seu, né? Eu já pensava assim, bom, eu tô perdendo, né? Porque eu tenho 3, ele tem 4. Eu pensava, a gente precisava fazer mais um filho, né? Mas eu pensava que Abraão, quando recebeu aquela promessa, e de repente Deus vai encher de filhos. Deus vai encher na madre do Sara, 5 gêmeas de uma vez, né? E ano que vem, 10 gêmeas de uma vez, sei lá se possível isso, né? Mas minha cabeça fica imaginando isso, irmão. Porque a nossa mente é limitada para entender as coisas de Deus. A nossa mente é tão limitada para entender as coisas do Senhor. Abraão, nós às vezes tentar procurar a entender porque Deus deu a ele somente Isaac e não muitos filhos de uma só vez. Mas na verdade, importante de saber que independente quantos filhos Abraão teve,
para poder ser chamado de pai de multidões. Importante lembrar que ele fez e cumprir a sua missão. Hoje, pela palavra do Senhor, podemos ver e entender que nós também somos geração descendentes de Abraão através de Jesus Cristo. Abra comigo no livro de Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 29. Gálatas 3, 29, vai dar para entender de que nós hoje também chamados como filhos ou descendentes de Abraão. Gálatas 3, 29, a palavra vai dizer assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Hoje aquela promessa se cumpriu na sua e na minha vida. E quando nós olhamos na vida do Abraão, quantos milhares de anos que passaram? Realmente, ele se tornou pai das nações. Ele se tornou pai de multidões. A missão de Abraão era, se nós lemos no Gênesis 12, versículo 1, a missão de Abraão era para ele sair da sua terra, da tua parentela e da casa dos seus pais e vai para a terra que Deus ainda há de mostrar para ele. Essa é a missão de Abraão. Então muitas vezes nós não entendemos quando Deus falou para ele que ele se tornar um pai de multidão. E nossa mente começa a pensar como um humano. Como Deus? Vai nascer muito filho de uma vez? Não. Mas Abraão, ele carregou uma missão que Deus falou assim: sai da tua terra, da sua parentela e de casa dos seus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. É uma loucura, querido. Abraão nem sabia para onde vai. Abraão não sabia o que se espera lá na frente. Como muitas vezes eu judiava a Lohana, ela não sabia o que era a Indonésia. Ela não sabia o que Deus ia fazer através da nossa vida. Mas assim é a nossa fé, a nossa vida em Cristo Jesus. Nós precisamos tomar uma atitude de fé e sair da nossa casa, sair da nossa zona de conforto e ir para uma terra, ir para um lugar onde Deus ainda há de mostrar. Eu acredito um dia Deus bradou no coração do pastor Henrique: sai de Toyohashi, vai para um lugar. E hoje estamos aqui porque um homem, ou melhor, uma família, atendeu essa chamada. Imagina, irmãos, se toda a igreja do Senhor entendesse a esse princípio, a esse chamado. A terra está cheia da sua glória. Nós vamos ver que famílias está sendo alcançado. Nós vamos ver as nações está sendo salvo. Nós vamos ver pessoas sendo libertas, porque cada família, cada homem, cada mulher de Deus vai se levantar e dizendo para Deus: eis-nos aqui, Senhor, usa nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor, como família. Nós queremos ser como Abraão, cumprindo a nossa missão para a glória e a honra do seu nome. Não importa se Abraão teve um filho ou bastante filhos de uma vez naquela época. Que vale lembrar que importante, ele fez e cumprir a sua missão. Essa foi a história de Abraão. Não foi tão diferente com a história de Isaac, seu filho. Isaac recebeu também uma palavra que vem da parte do Senhor. Se o irmão quiser ler comigo, pode abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo número 26, no versículo de número 2 em diante. Eu vou ler para vocês. Isaac recebeu uma palavra do Senhor que diz assim: apareceu-lhe o Senhor, ele disse: não desças do Egito, fica na terra que eu te dizer, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que eu fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Nós vemos a semelhança sobre a promessa de Deus que teve com Abraão, seu pai, na vida de Isaac também.
quase uma promessa que eu poderia dizer que é igual. Deus repetiu, parece, a sua promessa que ele deu para Abraão com Isaac. Mas quando nós vemos na vida de Isaac, nós vemos na história dele, a Bíblia vai afirmar, eu posso dizer que a Bíblia vai afirmar que Isaac teve somente 2 filhos, Esaú e Jacó. E às vezes a gente fica perguntando, né? E a promessa de Deus? Que ele se torna uma grande nação. E Deus falava, multiplicarei a tua descendência como estrelas do céu. Uau! É muitos filhos então. A gente fica perguntando mais uma vez. Mas, o que importa? Se ele teve 2 filhos, ou bastante filhos de uma vez naquela época, o que vale lembrar, importante, que ele fez e cumprir a sua missão. O que aconteceu com Abraão, também aconteceu na vida de Isaac. Os dois, ambos, cumpriram a sua missão diante do Senhor. Eles não estavam preocupados se ele vai ter milhares de filhos. Eles fizeram o seu papel. Eles cumpriram o seu chamado e cumpriram a sua missão enquanto viverão aqui na terra. Agora nós vamos ver a história de Jacó. Nessa história de Jacó foi um pouco diferente, irmão. Dentre dos três patriarcas, ele teve mais filhos. Pelo menos nós podemos ver que ele teve 12 filhos, né? E se tornou mais tarde 12 tribos de Israel. Mas Jacó também recebeu uma missão para ele cumprir-se. E a Bíblia vai dizendo assim, se você quer ler comigo, abra no livro de Gênesis, capítulo número 28, versículo 2 a versículo de número 4. Eu vou ler para os irmãos, a Bíblia vai dizer assim, levanta-te, vai a Padan-Aram, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. Olha que a promessa mais uma vez foi dada também para o Jacó. E te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações concedida por Deus a Abraão. Nós vemos aqui, queridos, mesmo que na vida de Jacó, também nós não vemos a promessa, como Deus falava que multiplicaria para que venha multidão de povo, se cumpriram na forma de como nós imaginaríamos. Mas Jacó tornaria uma grande nação, mais uma vez. Mesmo assim, não importa se ele teve 12 filhos somente, ou multidão de filhos naquela época, o que vale lembrar que é importante, ele fez cumprir a sua missão. Sabe onde que eu quero chegar, irmão? É simples. Que cada um deles carregaram uma missão e os cumpriram. Qual é a missão que eles carregaram? Deixar um legado de fé para a sua próxima geração e também para seu próximo. Podemos ver que Abraão, como homem da família, deixou um legado de fé para o seu filho Isaac. E assim também Isaac continuou deixando um legado de fé para o seu filho Jacó. E como Jacó também deixou um legado de fé para os seus filhos. E assim por adiante, até que esse legado de fé chegou nas nossas vidas. Eu quero dizer uma coisa para vocês também, queridos. Que cada família que está aqui nesta manhã, vocês também têm uma missão que está nos vossos ombros. Cada um de nós, como família, carregamos uma missão que vem da parte de Deus. Uma missão para deixar um legado de fé para a sua próxima geração e também para o seu próximo. Pois as mesmas bênçãos de Abraão estão sobre a vida de cada um de nós. Lê comigo no livro de Gálatas, capítulo número 3, versículo número 29. A Bíblia vai dizer assim, e se sois de Cristo,
também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Mas não somente as bênçãos de Abraão, que está sobre nossas vidas, também a sua missão está sobre nossos ombros. Isso nós podemos entender no livro de Gálatas 3, versículo de número 14. A Bíblia vai nos ensinar dizendo assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Eu quero me ensinar a seguinte coisa, irmão. Gentios são aquelas pessoas que não conhecem a Deus e não têm fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como você e eu tem. Gentios, aquelas pessoas que não conheciam o Senhor. Quadro da pessoa do mundo que não conhece a Deus vivo que nós servimos. Chamaram eles como gentios, pessoas que não conhecem a Deus. Eu quero lembrar vocês que um dia nós também não conhecíamos a Deus. E nós não somos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Significa que nós não éramos descendência de Abraão, mas nós fomos enxertados. Você entende isso? Nós não éramos ninguém. Nós éramos pecadores na presença do Senhor. Nós não possuímos as mesmas bênçãos de Abraão na nossa vida. Porém, a Bíblia vai nos dizendo que nós fomos enxertados através de Jesus Cristo. Leia comigo no livro de Romanos 11, versículo 17. A Bíblia vai dizer assim: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertados em meio deles, e tornaste participantes da raiz e da seiva da oliveira. Você se tornou descendente de Abraão através de Jesus Cristo. Você também é participantes e também herdeiros segundo a promessa que Abraão teve. Por isso estamos aqui. Se uns tempos atrás, 9 anos atrás, fomos para a Indonésia, éramos nós dois. E hoje Deus está multiplicando vidas. Deus está nos dando vidas. Deus está nos dando filhos na fé. Como também o pastor Rick, talvez uns tempos atrás ele não imaginaria que iria estar aqui em Hamamatsu para fazer a obra. Mas hoje Deus está colocando vidas, Deus está dando frutos e filhos na fé para que Ele cuidar, e assim por diante. As bênçãos do Abraão vai chegar às nações, e você e eu, que Deus vai usar para levar essa palavra e abençoar muitas vidas. Você precisa lembrar, irmão, que um dia alguém teve que cruzar o teu caminho para falar do amor de Cristo. Você lembra que um dia alguém aceitou a sua missão para levar o evangelho da salvação para a sua vida? Um dia Deus teve que levantar alguém para ir até sua vida para dizer que Jesus te ama. Se não existissem essas pessoas que cruzaram o nosso caminho, que teve coragem de falar com você do amor de Cristo, talvez hoje estaremos no pecado ainda. Talvez hoje estamos no mundo. Talvez você está gastando tempo não adorar ao Senhor, mas fazendo outras coisas que não agradaram ao coração do Senhor. E você sabe o fim dessa vida quando nós não conhecemos ao Senhor. Um dia Deus levantou alguém para ir à sua vida, para dizer que Jesus te ama. Um dia talvez a sua vida, a sua família estava quebrado, quando de repente Jesus entrou na sua vida para falar do seu amor. E como também hoje, Deus usando o indonésio para falar com famílias brasileiras, para dizer que vocês são importantes para Deus, para dizer que Deus quer te usar, para dizer que Deus tem uma bênção maior, que Ele vai querer derramar sobre sua vida. Deus precisa levantar alguém para ir até sua vida e dizer que Jesus te ama. E fruto disso que hoje somos livres em Cristo Jesus. E tornaremos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que maravilha, que privilégio, irmão.
Que bom que você estará aqui. Que bom que nós somos filhos de Abraão e nós somos herdeiros segundo a promessa. Se Abraão recebeu uma promessa sobre bênçãos sem medidas, também vai acontecer na sua vida. Se Abraão recebeu promessas que ele seria pai de multidões, e assim também vai estar acontecendo na sua vida, pastor Rick, na sua vida, irmãos, que Deus vai levar você para um lugar, para você ser bênção para aqueles que estão perdidos. Seremos como Abraão, porque somos descendentes e herdeiros da sua promessa. Mas isso não vai parar somente até aqui. Temos que continuar. As bênçãos de Abraão não podem parar somente até em nós. As bênçãos do Abraão não podem somente parar até nossas vidas. E a gente fala assim que, bom, muito bom, obrigado Senhor porque o Senhor tem me salvado. Obrigado Senhor pelas suas bênçãos. Obrigado Senhor porque restaurou minha família e a família dos outros. Essa seria a grande pergunta. Se Ele te salvou é porque para você salvar os outros. Se Ele derramou a bênção sobre nossa família porque Ele quer que você seja uma bênção também para os outros. Se Ele restaurou seu casamento, se Ele tirou o vício da sua vida, é para você anunciar de que Jesus Cristo, aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta e também aquele que vai levar você a morar no céu. Nós temos esse privilégio, mas pessoas que estão lá fora, irmão, infelizmente, não tem. Infelizmente, eles estão vivendo uma vida que, você sabe, o fim da vida deles, nem você nem eu queria estar onde eles vão para lá, no inferno. Precisa passar as bênçãos do Abraão para o nosso próximo. A maratona de chamado continua. Precisa passar o bastão adiante. Precisamos deixar um legado de fé para a nossa próxima geração. E o mundo está em trevas. E nós, como igreja, temos a resposta para um mundo perdido. Nós, como família de Deus, nós temos resposta para famílias que estão em trevas. Não sei se você conhece pessoas que estão vivendo em trevas, irmão. Famílias que não têm paz no seu casamento. Famílias que não têm mais esperança. Famílias que não sabem para onde ir. Semana passada eu mostrei um vídeo para a Lohane e ela ficou brava comigo. Eu mostrei uma família se enforcou, se suicidou lá na Indonésia por causa do coronavírus. E ela ficou brava comigo. Por que fica mostrando esse vídeo para mim? É triste. Só que o problema é que eu mostrei na hora que a gente estava jantando. Mas essa é a verdade, querido. Quantas pessoas estão vivendo desesperadamente nesse momento? Quando você e eu temos abrigo, temos seguro, temos paz, temos esperança, temos bênçãos da parte do Senhor, sua família é abençoada, seus filhos estão no caminho do Senhor, nós podemos acordar pela manhã, nós podemos levantar os nossos olhos e podemos dizer que obrigado, Senhor. E quantas famílias que não têm esse mesmo privilégio que nós temos, queridos? Essa é a nossa missão. Esse é o nosso chamado. Como família que construímos a nossa fé em Cristo Jesus, precisamos levantar e cumprir a nossa missão. Olha ao seu redor, o mundo está perdido, pessoas estão perdidas e não sabem o que fazer. Como essa família que eu falei, se enforcou no meio da pandemia, sabe por quê? Porque ele estava com medo de pegar o coronavírus. Eles preferiam morrer antes que corona chegasse à vida deles. Olha o desespero. Para nós, com corona, sem corona, nós vamos para o céu, querido. Com corona, sem corona, você sabe para onde ir. Com corona, sem corona, a gente vai morar lá na glória. Mas essas pessoas não têm. E o fim da vida deles é triste.
Esse é o papel da igreja. Não sabe o que fazer, não tem paz, não tem esperança, não tem salvação. E esse é o nosso papel como igreja para mostrar o caminho, para deixar um legado de fé para essa família. Eles também precisam conhecer o amor de Cristo. Eles também precisam conhecer a salvação que nós temos. Mas talvez você fique perguntando: como posso fazer isso para cumprir essa missão? Basta você crer e se levantar em direção aos perdidos e compartilhar aquilo que você já tem recebido da parte do Senhor. Você somente precisa se levantar. Crer que Deus também vai restaurar a vida deles. Crer que Jesus também vai entrar na vida deles e fazer reboliço, que a sua família vai ser diferente, receber uma salvação, paz, esperança, aquilo que um dia nós não tivemos. O mundo está perdido. Precisamos salvar o máximo de pessoas possível para o reino de Deus. Talvez você esteja perguntando nesse momento: pastor, o mundo é tão grande, por onde eu posso começar? Eu também perguntei um dia, querido. Quando eu fui para a Indonésia pela primeira vez, eu falava assim: eu vou ganhar o mundo. Mas sabe que isso não é possível. Mas há um ditado que diz assim: você não vai conseguir salvar o mundo inteiro, mas você pode salvar o mundo ao seu redor. Talvez você não tenha essa visão de ir para as nações, para levar o evangelho, pregar no multidão do povo e ver que aquelas pessoas estão chegando ao Senhor. Talvez você não vai conseguir salvar o mundo inteiro, mas você entenda uma coisa: você pode começar a salvar o mundo no seu redor, nas famílias onde você conhece, nas vidas onde você conhece. Começa por onde você está. Compartilhe Jesus com o seu amigo, com o colega de trabalho e para as pessoas qualquer que você encontra no seu dia a dia. Muitas vezes a gente fica complicando as coisas, né? Muitas vezes a gente fica pensando que, como que eu vou fazer isso, Deus? Sexta-feira passada estive numa célula a família cuja esposa é chinesa e esposo é peruano? Não, argentino. A esposa chinesa estava com o coração cheio de Deus e ela falava assim que queria fazer um culto em japonês, e nessa sexta-feira fomos lá para começar uma célula em japonesa. Imagina, família, igual a nós, né? Somos indonésio e brasileiro, mas eles são chinesa e argentino. Uma mistura aqui, você pensa que é uma loucura, né? Mas tem desejo de abrir célula em japonês. Quando de repente o Senhor me deu uma palavra de sabedoria, eu perguntei para ela uma pergunta simples. Eu falava assim: Kim-san, o nome dela é Kim, quantas famílias chinesas que você conhece aqui na região? E ela pergunta: é Requinan? Sim, é Requinan. Mais ou menos tem 60 famílias. Vamos começar a célula em chinesa. Queridos, nós não podemos perder essas oportunidades. Pessoas precisam conhecer o amor de Cristo. Pessoas precisam conhecer a Deus através da sua vida, através da nossa vida. Porque as pessoas estão morrendo cada dia que passa. Você não sabe quando o seu vizinho vai morrer. Quando eles vão ser sepultados. E nós temos essa missão na nossa mão. Estamos carregando no nosso ombro. Compartilhe Jesus com seus amigos, colegas de trabalho, qualquer pessoa que você encontra no seu dia a dia. E ela ficou animada. Fala assim: em chinesa? É na língua chinesa? Sim, você é chinesa. Eu estou começando um culto indonésio. Né? Já começa a falar do empolgação, né? E ela falava assim: mas você não tem a Bíblia em chinesa. Eu estou lendo somente Bíblia em japonesa. Eu falei para ela: eu vou comprar a Bíblia em chinesa para você. Porque na Indonésia tem bastante. Eu falei para ela: essa semana mesmo vou ligar para a Indonésia para eles mandar a Bíblia em chinesa e nós vamos começar a célula para os chineses. Queridos, 60 famílias, é muita gente. Imagina se essas famílias realmente Deus trouxe da China para cá para conhecer o seu amor, porque é assim que aconteceu comigo. Deus me trouxe da Indonésia para o Japão. Eu era filho de crentes, mas nunca conhecia o Jesus de verdade.
Vocês talvez com o intuito de vir para o Japão para trabalhar, ganhar dinheiro e um dia voltar para o Brasil, ficar rico lá, mas Jesus te pegou aqui. Talvez você veio de Peru, da Bolívia, de qualquer lugar, veio com o mesmo pensamento, como o Decassegues, e um dia vai voltar para a sua terra, mas Jesus resolveu te pegar nessa nação, e resolveu te fazer um missionário, e te escolheu para ser descendente de Abraão e para levar a sua missão adiante. Aleluia! Eu fico empolgado quando eu falo essas coisas, irmão. Segue em exemplo da família de Abraão, Isaac e Jacó, cumprindo sua missão, deixando o legado de fé para a sua próxima geração e para o seu próximo. Missão deveria ser feita ontem, não amanhã. Precisamos sair do nosso lugar de conforto. Mas a pergunta é, por que a família? O que tem a ver a missão com a família? Tem tudo a ver, queridos. Quando nós olhamos a vida de Abraão, Isaac e Jacó, todos eles envolveram a sua família. Todos eles. Quando sua família é forte, quando sua família é fundada na fé de Jesus Cristo, quando sua família segue a verdade da Bíblia, você também vai fazer como Abraão fez. Levar a esperança para os pedidos. Por que envolveram a família? Por que Abraão, Isaac e Jacó fizeram sua missão junto com sua família? Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Na nossa mente e nosso coração, eu e minha esposa, nós não conseguimos ver mais uma vida a não ser de fazer missão para o Senhor. No começo foi difícil. No começo foi trabalho. Essa menina saiu do Japão em 2010 para fazer o casamento comigo lá na Indonésia. Voltou de lá, praticamente batendo o pé e falou assim, não vou para a Indonésia novamente, para lá eu não volto mais, eu quero ficar aqui no Japão e nunca mais voltar naquela nação. Porque era tão diferente, era tudo diferente. Japão, você tem conforto, segurança, toda a rua é limpa, você tem uma cidade linda, mas na Indonésia, irmão, moto entrando na sua frente, moto vai cortando seu caminho, é lixo em todo lugar, né? Não tem calçada para você andar, e ela voltou de lá, ficou batendo o pé, não quero voltar mais para lá, não quero mais voltar para lá, mas Jesus resolveu mudar o coraçãozinho dela. No começo era difícil, e quando de repente, eu lembrei muito bem que era a época de Marcha para Jesus, no ano de 2010. Quando de repente Deus tocou no coração da Lohana e fala para ela. Ela estava orando para o Japão. Olha só a fuga. Jonas da vida. Casou com o indonésio, né? Sabe que Deus vai enviar para lá, né? Mas olha só a fuga. Ela estava lá na marcha para Jesus, né? Crentes em Jesus Cristo, orava. Deus salva a nação japonesa. Deus salva a nação japonesa. Quando de repente Deus mudou o coração dela. Mostrou povo da Indonésia, que estava perdido, que estava morrendo, sem salvação, sem conhecer a Cristo. E ela começou a chorar, e começou a chorar, e começou a encher o seu coração com amor e compaixão para os indonésios. E logo fala comigo, Deus falou comigo. Eu falei assim, aleluia, o que é? Deus falou para nós, para ir para a Indonésia. Amém, vamos comprar passagem logo, senão vai mudar de pensamento, né? Por isso tudo aconteceu tão rápido, queridos. Eu me lembro que acho que tinha convertido um ano e pouco lá na igreja de Requinã. Mas Deus falava tanto, Deus falava tanto, Deus falava tanto. Nações, Indonésia, Deus falava tanto, queria me usar. E as coisas acontecem de uma forma rápida. E não percebi que hoje se passou 9 anos. Onde tudo começou, éramos nós dois. Hoje tem 26 crianças no orfanato, tem 4 igrejas que estão sendo abertas, 5 pastores lá conosco, tudo é pela honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Por que envolveram família? Porque Deus quer usar famílias. Não adianta o marido que sai somente para pregar, sem envolver a família.
Tem um ditado no Brasil que fala, como que fala? Por detrás de grande homem de Deus, tem uma esposa, tem uma grande mulher. Isso é uma verdade, irmã. Quantas vezes eu desviava nela? Ia para o Japão, ia para o Brasil, ia para a China, para pregar a palavra, levantando recurso. Eu deixava ela. E teve vezes que eu estava aqui no Japão, estava pregando, e de repente ela ligava para o pastor Daniel no meio do culto. A gente fica preocupado, né? O que era, né? Quando, depois do culto, me contaram que do lado do orfanato estava sendo atacado por muçulmanos. Há uma igreja católica que é pertinho, talvez uns 400 metros, mais ou menos, por aí. Pertinho da casa. Os terroristas entraram lá na igreja, atacou o padre, esfaqueou, e a Lohana estava passando na frente da igreja. Estava de moto com as crianças passando da igreja, e aquela barulhenta da igreja. Eu estava aqui, e ela estava lá. Não quer dizer que quem faz missões somente sou eu. A verdadeira missionária é ela. Família. Deus quer usar a sua família. Deus quer usar a sua família. Qual é a missão da sua família? Curva a tua cabeça nesse momento. Vamos escutar a voz do Espírito Santo que nesse momento está falando com você. Qual é a missão da sua família? Porque Deus tem abençoado a sua família. O que serve minha família dentro do corpo do Senhor? Medite nisso, querido. Quantas e quantas bênçãos que Ele tem derramado sobre sua vida como família. Quantas e quantas bênçãos que Deus tem derramado sobre sua vida como família. Não pode parar somente até em vocês. Há outras famílias que lá fora estão morrendo sem salvação. E Deus quer usar a sua vida, sua família, seus filhos, para levar o amor de Cristo para os perdidos. Será que somente você que vai desfrutar as bênçãos do Senhor e esquecer os outros que não o conhecem? Nesse pensamento, seremos egoístas. Se nós pensamos que é importante que Deus nos abençoe, importante que minha família esteja salvo, importante que meus filhos estejam no caminho do Senhor, importante que minha família está tendo fartura, importante que minha família está de pé diante do Senhor, que se dane com os outros, nós pensamos muito egoísta. Porque nós não fomos chamados somente para receber a bênção de Abraão, mas também para ser participante da glória do Senhor. Nós temos uma missão para as bênçãos de Abraão chega às outras pessoas que ainda não conheceram o Senhor. Precisamos ter compaixão pelos outros. Precisamos levar esse amor para aqueles que não conhecem. Que legado que nós vamos deixar para a próxima geração e para o nosso próximo? Essa pergunta que nós vamos colocar no nosso coração nessa tarde. Que legado, como cristão, como descendente de Abraão, que você vai deixar para a sua próxima geração e para o seu próximo? O que seria a sua vizinha? O que seria o seu próximo? Vai falar de você quando ele olhar em você. O que seria? Será que eles poderiam dizer que há Deus na vida daquela família? Há Deus na vida daquela família, há Deus na vida daquela mulher, há Deus na vida daquele pai, há Deus na vida daquelas crianças, há Deus que eu quero também, eu desejo ter esse Deus na minha vida também. Se aquela família estava quebrada, a minha família está quebrando nesse momento, eu quero ser restaurado como essa família, eu quero ser levantado como essa família, e assim nosso papel, queridos. Esse papel é nosso, essa missão é nossa. O que você tem feito como família para cumprir a sua missão? Curva a tua cabeça nesse momento. Eu quero orar com vocês, meditando a palavra, fechando com chave de ouro, nessa 7ª semana
ministrando sobre família. Eu quero que hoje, todos nós, saímos deste lugar com uma mente aberta, com o coração cheio de amor e compaixão aos perdidos. Entendemos que como família eu carrego uma missão especial, como uma família eu carrego